E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo? Olha aí, hoje eu tô com esse telão aí em cima aí, tá? É um telão de 49 polegadas, conforme a descrição que vocês estão vendo aí. Um telão que eu demorei certo tempo para colocar aqui em cima, né? Até confesso aí para quem tá assistindo e até mesmo pro meu cliente, né? Que eu demorei para pegar esse telão, tá? É um telão muito grande, né? 49 polegadas para minha bancadinha aqui é considerada pequena, né? É tanto que eu nem vou colocar, nem vou fazer realmente o conserto dela aqui em cima, é só para apresentar a vocês, tá? Vou ter que dispor de outro lugar para estar fazendo aí a abertura. Se for necessário troca de LEDs, né, ou algo relacionado a display, a gente tem que fazer em outro lugar, tá? Até para não estar danificando, arranhando a TV do cliente, tá? Então, meus amigos, seguinte, essa TV ela tá ligando no caso, né? Dificilmente essas TVs atuais não ligam, né? Mas essa aqui tá ligando. E o defeito dela é consistente em quê? Em não ter imagem, né? Na realidade, ela começou dando uns probleminhas no LED, ainda na casa do meu cliente. Parte da tela estava mais clara do que a outra, né? Uma parte mais escura, outra mais clara. E além disso, depois de um certo tempo, a imagem realmente parou. Então o intuito vai ser o quê? Vai ser verificar se os LEDs ainda acendem, né? A gente consegue ver isso agora. Deixa eu já ligar ela aqui. Pronto. O standby dela tá acendendo, ó. Pronto, ele já apagou. E a gente precisa ver se esses LEDs acendem, né? Não sei se pela câmera tá perceptível, mas parece que não. Então, se esses LEDs não acendem, ou melhor, parece que acende sim. Pouquinho, mas acende, tá? Então a gente precisa ver o próximo passo, se ela tem imagem, né? Então nesse ambiente mais claro aqui não vai ser possível, né? A gente tem que ver se por acaso os LEDs não estão acendendo, que eu acho que tá. Tá, ainda tô na dúvida aqui realmente, né? Mas eu acho que está... É porque, como eu falei pra vocês, ela acendia fraca, né? Então os LEDs já estão realmente indo embora. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a abertura da TV e olhar pela parte de trás, né? Se os LEDs vão acender, eu vou conseguir ver na parte de trás, tá? Então acho melhor eu já fazer isso mesmo, já vou levar ela para um lugar melhor para estar fazendo a abertura. E lá a gente verifica se os LEDs acendem e se acendem, porque que não tem imagem, tá? Vou te convidar apenas para tu se inscrever aqui rapidinho, ó. Clica aqui embaixo do teu vídeo, vai ter o botão de se inscrever. Ativa lá o sininho para tu não perder as novidades, né? E não esquece do like, porque a gente cresce cada vez mais dentro desse canal, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a abertura dela. Então aqui eu já trouxe ela para um local onde eu posso trabalhar melhor, que comporta ela bem, né? E seguinte... antes que alguém me cobre como é que abre essa TV, porque eu tô sozinho aqui, eu não consigo mostrar. Então o ideal era já ouvir com ela aberta, mas podem me cobrar, né, que eu não ensino a abrir. Tira esses parafusos da lateral, aqui, né, vai tirando, tirando. Só vai ter esses aqui mesmo, aqui pra cima não tem. O que é que tu faz? Tu desencaixa, tá? Então removeu esses aqui, você percebe que ela já fica quase solta. Ó, já tá praticamente solta aqui, ó, tá vendo, ó? Então consegue desencaixar aqui facilmente, tá? Vai precisar usar as duas mãos, né? Como eu tô falando, eu tô só, não consigo fazer aqui com vocês. Mas tirou os parafusos, ó, ela já tá praticamente solta. Usando as duas mãos, tu vai fazer esse movimento pra lá, ó. Tranquilo? Ela tende a desencaixar lá. É normal ela dar uns tec, tec pro lado de lá, né? Que é as travas dela, né? Então é isso, eu já venho com ela aberta, tá? Aliás, antes de ir embora, olha aqui o modelo que já tá na descrição. Beleza? Tá aí, vamos lá. Prontinho, tampa retirada. Vamos agora ao que interessa, né? Que é estudar se a TV realmente acende barramento de LED ou não. A gente consegue ver por esses furinhos que a tela tem, ó. A tela é ótima, né? Se a tela tivesse furo, que a carcaça tem, né? Então vamos aqui pegar o conector. Vamos colocar, o standby já acendeu, ó. E eu vou dar o clique aqui, tá? Vamos observar aqui, ó. Apagou? Apagou não? Apagou agora. Agora apagou. Vamos ver. Ó, aqui eu já consigo ver. Ela já tá, ó, iluminada, tá? Como eu falo pra vocês, esses LEDs, eles não estão mais tão fortes assim, né? Esse aqui deveria ser mais forte, mas tudo bem, meu ambiente é claro. Eu tenho uma janelona aberta aqui, entrada de sol. Mas, como eu falei pra vocês, essa imagem, imagem não, né? Esses LEDs, eles estão fracos, tá? Então, a princípio aqui eu tenho dois defeitos, tá? Tenho dois defeitos. Eu vou apagar aqui pra vocês verem, ó. Só se apertar e segurar. E a gente vai ver aqui, ó, que ela vai apagar, né, ó. Pronto, aqui, ó. Vou apertando e segurando.
Pronto, já apagou a tela, né? Ou melhor, os LEDs já apagaram, né? Mas o que é que interessa aqui pra gente? Agora que a gente sabe que os LEDs estão acesos, uma coisa muito importante, né? A gente desconecta aqui. E a gente vem aqui, ó. Meus amigos, essa TV, pelo que eu tô observando aqui, ela não tem placa T-Com, tá? Ela vai ser só placa V-Com. A placa T-Com dela tá ali, ó, junto com a placa principal. Como a gente sabe, sai dois flats, né? Flats de LVDS, que são os sinais de sincronismo, sinais verticais, horizontais, entre outros sinais que a gente consegue acompanhar com o osciloscópio. Eles vêm, entram aqui no display pro lado esquerdo e lado direito, tá? Nesse caso aqui. Então, meus amigos, essa TV ela não tem, como eu tô dizendo para vocês, a T-Com aqui nesse ponto, tá lá. O que a gente faz agora? A gente verifica as tensões. Desde que ela tenha tensões vitais como AVDD, VGH, VGL e entre outras, que é a tensão de 12 volts que vem aqui da placa principal, né? A gente sabe que essas tensões estão ok. Se tiver ok, provavelmente o defeito é no camaradinho aqui mesmo, no display. Agora, se tiver faltando alguma, então é um defeito de placa V-Com ou até mesmo lá na T-Com, que é o que manda o sinal, né? Então, como é que a gente vai fazer agora? Vai proceder? Como a TV está desligada, eu vou saltar aqui os lados, ó. Eu vou tirar aqui nesse momento esse lado esquerdo aqui do teu vídeo, ou melhor, lado de cá, né? Deixa eu puxar aqui, muito cuidado para não danificar esses flats, né? Porque, deixa eu puxar isso aqui para poder desencaixar melhor. Essa TV, pelo que parece, ela nunca foi aberta, tá? Realmente. Então, a gente não... Aliás, a gente assim, os técnicos ainda não violaram isso aqui que eu tô violando agora, né? Ó, fica melhor para eu desencaixar ela aqui. Então a gente já observa aqui o flat, ó. Vamos ver aqui por trás dele se ele tá feio, né? Tá sujo. E ao que parece, não tanto. Tem um pouquinho de sujeira, até tem. Mas eu não creio que seja o suficiente para sumir com a imagem, tá? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então a gente solta esse flat. Deixa ele aqui solto, tá? E novamente a gente vem aqui, ó, com a TV. Já vou pro stand-by. E a gente vai levantar ela e ligar para ver se o lado que eu soltei, se o outro lado vai dar imagem, tá? Por que a gente faz isso? Porque, como eu falei para vocês, a tela é separada, né? A gente pode ter curto em um dos lados. Tranquilo? Então aqui eu já retirei, ó, e vamos agora ligar. Liguei. Vamos levantar. E perceba que desse lado aqui, ó, eu tenho uma pequena informação. Mas ela tá, ó, separadinha aqui. Esse lado aqui ficou escuro, que é o lado que eu soltei, tá? E aqui, ó, eu tenho uma informação. Ou seja, aqui tem problema, tá? Deveria ter aparecido imagem aqui, mas não apareceu, tá? Ó. Então, possivelmente eu tenho um curto aqui desse lado, tá? Então, o que é que eu faço agora? Eu novamente puxo aqui a TV. Não precisa nem apertar aqui não, só puxo mesmo. Devolvo o flat que eu acabei de tirar. Deixa eu ver se eu vou conseguir devolver esse negócio com exatidão, porque é muito frágil, você pode danificar. Deixa eu fazer isso com as duas mãos, tá? Pera aí. Prontinho, já soltei aqui, já encaixei lá e soltei aqui. Aproveitei para retirar aqui o módulo do Wi-Fi, tá? Aqui é o que torna a sua TV Smart, tá? Esse aqui é o módulo Wi-Fi. Vamos agora novamente. Vamos ver se a gente tem algum tipo de informação do outro lado que eu tirei. Ligamos ela novamente, o LED já acendeu. Vamos agora, ela já vai querer ligar. Vamos ver. E olha aqui esse lado ele já tá todo branco, né? Mas também não deu imagem, tá? Só que esse lado ele tá diferente, ele tá todo branco, de fato. O de lá tava semi-branco, né? E ó, já tem uma imagem aqui, ó. Maravilha, meus amigos. Encontramos o lado que tá com defeito, tá? Legal! Bem louco! Então tá aí, ó. Veja que esse lado ele deu imagem, né? Maravilha. Então é o lado que tá bom e esse lado aqui é o lado defeituoso, tá? Então vamos fazer o seguinte. Encontramos o lado com defeito. Esse lado aqui tá bom e esse lado tá com defeito. Então, meus amigos, agora que ele tá solto, ó. A gente vai aqui, desliga de novo. E vamos atacar esse lado de cá. Eu ia até falar para vocês agora, para complementar a informação, já que esse vídeo é completo e eu acredito que deve valer teu like, espero eu, que como esse lado ele deu imagem, o lado de lá não deu porque tá solto, e é o lado que tá com problema, às vezes tu pode tirar os dois lados e os dois lados não dá imagem. Fica sem imagem todos os dois. Porém, isso pode acontecer porque é um mecanismo de defesa, digamos assim, é uma proteção da TV. Ela identifica que um lado está solto, então ela não libera imagem, né?
Nesse caso aqui não, ela liberou a imagem do lado que estava conectado e o lado defeituoso ela ficou sem imagem, obviamente, né? Então pronto, o que a gente faz agora? A gente explora esse lado aqui. Existe um circuitinho sem vergonha nessas TVs LGs, que eu já peguei aqui e já dei conserto, que ele costuma entrar em curto e some com essa imagem, tá? Lembrando que eu tenho dois defeitos aqui, meus LEDs estão fracos, né? Então possivelmente, depois de resolver esse problema do display, precisamos ainda trocar esses LEDs, né? Então já é uma outra situação. Tem que tirar essa tela da frente para acessar as barras, trocar as barras e até mesmo ver um modo de diminuir a corrente dos LEDs, tá? Se eu não me engano, essa diminuição já deve acontecer ali na fonte, tá? Tá aqui o conector dos LEDs. Tá bom? Então, vamos agora ver se essa imagem volta, né? Atacando esse lado direito aqui do teu vídeo, tá? E eu vou agora, nesse momento, tirar isso aqui e eu já volto pra gente ver isso de forma mais detalhada, tá? Vem comigo. Prontinho, meus amigos, já estou com acesso aqui à parte da placa VCOM aqui da TV. Mas para isso eu tive que remover todos os parafusos da moldura, tá? Tá aqui a moldura, ó. Acabei de remover a moldura, encostei aqui junto com a carcaça, tá aqui, ó. E é bem chatinho, viu? Ah, Maria. Aqui já tá no ponto de trocar até o LED, porque a tela tá solta, tá? Eu já poderia tirar essa tela da frente, acessar as barras e tal. Porque uma vez que tu tirar a moldura, nada impede da tela sair. Mas enfim, não é o foco ainda. Vamos ligar aqui o flash. E como eu disse, né? Esse flash ele tá solto. E ele vem, ó, pra cá, tá? Meus amigos, eu tenho um circuitinho aqui, sem vergonha, que eu já peguei defeito nele e já resolvi pelo menos uns dois. Graças a Deus, espero que esse seja o terceiro. O que acontece? Esse circuitinho aqui é um circuito limitador. Esse banco de resistores ajuda a alimentar os drivers de coluna dentro do display. O que acontece? Tensões alimentam aqui esse banco de resistores para alimentar lá dentro do display. Só que em milésimos, ou melhor, em microsegundos, algum aqui está em curto. Nesse caso a gente remove todos, mas um deles aqui está em curto. Como é um circuito em série que desliga tudo, se um entrar em curto mata todos, não dá tempo o microprocessador manter o televisor funcionando, tá? Então, em milésimos, em microsegundos, ele já identifica o curto aqui e mata a tela inteira. Então, o defeito do display é esse. A imagem ela some devido um desses danadinhos aqui está em curto, tá? Então, o que a gente faz? A gente retira tudo isso aqui. Eu utilizo aqui o ferro de solda, já botei para esquentar. Então, aqui, ó, com o ferro de solda, eu vou remover esse integradozinho aqui e vou remover todos esses bancos de resistores que tem aqui. Então, vai sumir esse cara, mais esses caras aqui. E eu acredito fortemente que a imagem deve voltar. Pelo menos os casos que eu já peguei aqui, a imagem voltou. Tá bom? E, ao que parece, até hoje eu não tive retorno. Tá? Então já passou aí alguns dos dois que eu peguei, um já passou 3 meses e o outro ainda está em atividade. Até então, tudo certo, tá bom? Então agora que eu expliquei para vocês, eu vou remover, como eu digo para vocês, estou só com uma mão, não tem como eu remover e vocês assistirem comigo. Mas eu já volto com isso aqui limpo, tá? Vocês vão perceber que tá limpo, não tem componentes aqui. Aí a gente monta tudo, devolve a moldura, ou melhor, antes de devolver a moldura a gente testa, né? Aí sim, devolve a moldura. E o próximo passo é os LEDs, tá? Então vamos lá. Meus amigos, o procedimento tá feito. Se deu certo ou não, vamos descobrir, tá? Foi o que eu já fiz aqui. Eu já coloquei a moldura. Até peço desculpa a vocês, mas eu vou mostrar. Vai dar pra ver, tá? A gente vai comparar um lado, esse lado que eu fiz, com o lado de lá que eu não fiz, que é o lado que tá bom. Tranquilo? O que acontece? A tela fica solta, né? Então, para eu estar movimentando aqui, levantando só com uma mão, é horrível. Com duas pessoas é maravilhoso, mas eu não posso correr riscos. Então, eu coloquei logo a moldura. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Vou focar para vocês. Eu já liguei até o flash para facilitar nossas vidas. Mas tá aí, ó. Eu retirei o 6zinho que tem ali. Vou focar. Deixa eu focar e dar uma aproximada. Ó, perceba que tá tudo aí revirado, né? Mas não tem nada dando curto. Retirei tudo com o quê? Com o sugador e o ferro de solda. Tá aqui a solda e tá aqui o ferro de solda, tá? Então, ó, retirei tudo isso aí, né? Depois de remover a moldura. Deixa eu voltar para focar para vocês. E tá aí, ficou dessa maneira, tá? Tudo certinho. Retirei todos os limitadores, né? Todos os resistores limitadores. Próximo, né? Incluindo a UCI. E vamos aqui ao lado que tá bom, né? Para vocês observarem, tá? Ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o CI e tá aqui os resistores limitadores, ó. Ó, CI,
resistor limitador. Se fosse desse lado aqui, retira todos esses resistores, todos, e o CIzinho também, tá? Eu não mexi nesses dois aqui, ó. Os dois lados são iguais, tá? Eu não mexi nesses dois aqui depois do CI. Daqui o CI e desses dois aqui eu não mexi. Então é o CI e os resistores limitadores, somente, tá? Não mexe em mais nada do lado de cá, somente pro lado de lá. Beleza? Então, comparado aí os dois lados, né? Como vocês estão vendo. Vamos agora ver se ela voltou, né? Se temos imagem. Desligar aqui o flash. Vamos aqui. Colocar. Acredito que ela vai acionar sozinha. Não precisa fazer nada. Vamos levantar. Vamos ver. Ela tá ligando ainda. E olha ali, ó. Já apareceu um caractere, ó. E olha aí. Beleza? Então tá aí, os dois lados. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Claro que isso pode resolver, não sei quanto tempo, mas os que eu fiz ainda não teve retorno, tá? Então, não sei quanto tempo a gente vai ter esse display funcionando aí, tá bom? Mas esse defeito ele foi ocasionado aí os limitadores na placa, tá? Já fiz isso em outras TVs e até então tive sucesso, tá bom? Então vamos agora nesse momento fechar. E por que eu já vou fechar e não vou trocar os LEDs, como eu falei no começo do vídeo? Porque temos dois defeitos, tá? Eu tenho que falar com o cliente, tenho que passar orçamento, tenho que ver o orçamento da imagem que voltou, e tenho que passar o orçamento dos LEDs. Caso ele aprove os dois, no caso aqui ele já tem que aprovar um, que já está feito, né? Mas a questão dos LEDs, se ele aprovar os LEDs, a gente já volta para cá. Eu quero fazer uma parte 2 com vocês. E a gente troca os LEDs. Aí eu já posso chamar uma pessoa para me ajudar, para a gente tirar essa moldura, tirar as membranas que tem atrás, para ter acesso às barras e diminuir aqui a tensão. Tranquilo? Então é isso, eu vou botar a tampa traseira dela, parafusar e a gente coloca a imagem para ver como que tá a questão de imagem e questão de áudio, tá? Vem comigo, meus amigos. Prontinho, meus amigos. Tô com a TV aqui já funcionando. E quero fazer uma denúncia. Vou fazer vai fazer 2 meses. Tá aí, tá? Como eu falei pra vocês, essa imagem, ela tem um pouquinho de fraqueza, digamos assim, porque como eu falei, os LEDs dela estão fracos, né? O cliente já tinha me falado. Observa que aqui, ó, eu tô com um ambiente mais... Ambiente não, né? A tela mais escura e aqui mais claro, ó. Igualzinho o começo lá do defeito, quando tava na casa dele ainda, tá? Vamos mudar aqui os canais. Canal 14... Canal 12, eu vou botar aqui no 12 para ver, tá? Olha aí. Olha as condições, ó. Embaixo tá mais claro, mas em cima, ó, um pouco mais escuro. Pela câmera fica até difícil de ver, né? A olho nu você tem uma percepção melhor. Claro, também tem um pouco de sol aqui, né? Mas mesmo assim, né? Para uma TV de LED, a qualidade de imagem deveria ser top, né? Então, assim... O próximo passo desse vídeo é fazer a troca das barras de LED, algo que vai ficar pro canal, né? Eu vou conversar com ele, como eu falei, e a gente vê o que faz, mas a imagem em si já funciona, tá? E como eu falei pra vocês, é um conserto que a gente faz que até então resolve, né? É um tipo de paliativo, talvez. Tudo que a gente faz em tela, que não troca tela, pode ser um paliativo, né? Mas até então funciona. É funcional, né? Digamos assim. Tá bom? Então agora resolver a questão dos LEDs para ela ficar 100% aí com a sua imagem, né? O melhor de si. Beleza? Então vem comigo, meus amigos. Eu agora vou conversar com ele. E ativa aí as notificações para não perder as novidades do canal, tá? Coisas como essa, vocês só veem aqui com a gente, né? Com o sininho ativado, tranquilo? Então não esquece, ó, embaixo do vídeo se inscreve no nosso trabalho, ativa lá o sininho das notificações e não menos importante, ó, like maroto, porque ajuda a gente a crescer firme e forte, beleza? E é isso, tá? Por enquanto eu deixo vocês com esse resultado aí, tá bom? Ficamos a depender agora dos LEDs, beleza? Então é isso, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser, meus amigos. E tchau, tchau, hein? Valeu!